Para que a gente possa falar desse tema, deixa eu brigar um pouco aqui com esse microfone, até arrumar aqui uma posição legal. A gente vai voltar um pouquinho na história, né, para que a gente possa pegar aí uma sequência lógica para o nosso entendimento. Então, Deus, quando criou o Espírito, nós já sabemos que ele foi criado simples e ignorante. Ignorante no sentido de ausência de conhecimento, né? Então ele não tinha conhecimento, todavia, todo um mundo novo e todas as oportunidades para que pudessem se desenvolver. E Deus ofereceu a cada um desses espíritos, a cada um de nós, o recurso, né, indispensável para nosso crescimento e evolução, o nosso livre-arbítrio, o qual é respeitado em todos os extremos, né, essa nossa liberdade de caminhar, a liberdade de escolher aquilo que nós acreditamos que seja melhor para a gente. E Deus, ainda que as nossas escolhas não sejam as melhores, Deus respeita, ele não se opõe. Todavia, nós sabemos que, na medida em que temos liberdade, nós também precisamos arcar com a responsabilidade. Se as escolhas forem boas, naturalmente vamos conseguir aí alguns créditos para a nossa caminhada. Se as nossas escolhas não forem boas, aí será acrescentado os nossos débitos, as lutas que já temos, as nossas conquistas, né, e os nossos desafios que já existem na nossa vida também serão acrescentados, porque tudo aquilo que fizermos de errado, todas as escolhas que tomamos para o caminho que não seja bom, certamente vai criar alguma dificuldade para a nossa existência e nós temos que corrigir. Para esses espíritos criados nesse estado de simples e ignorante, Deus oferece um mundo para que ele consiga ter a oportunidade desse desenvolvimento. E esse mundo, naturalmente, é um mundo primitivo, aonde nós, na condição de espíritos primitivos, né, temos como recurso para a nossa existência, para a nossa caminhada e para o nosso crescimento, o instinto, que nesse estágio nós não utilizamos em expressão maior, porque o instinto vai ser para nós, né, ou foi para nós, para todos nós aqui, o guia que nos conduzia à conquista do alimento e da segurança. Nós não tínhamos nesse estágio outras grandes ambições que não seja nos alimentar, e por isso lutávamos muito até conquistar tudo isso, e a segurança para que conseguíssemos nos manter vivos, né? A sobrevivência. Fomos evoluindo, e conforme a gente fomos nos desenvolvendo, outros sentimentos foram surgindo em nossas vidas. E com eles, alguns que nos conduzia, né, já não mais a necessidade pura e simples do alimento e dessa autoproteção, mas começa a surgir os desejos, o encanto pelo prazer da vida material e também das conquistas. Então, naquela época em que vivíamos nessa condição mais instintiva, nós utilizávamos a força para que pudéssemos obter aquilo que nos era necessário e para que pudéssemos nos proteger. Conforme um estágio mais adiante, a força já não é mais só para isso, né? Então a gente já começa a utilizar a força como recurso de dominação.
Então o mais forte começa a dominar os mais fracos. Começa a se criar e desenvolver a ideia do ter. Do ter para poder experimentar em amplitude maior os prazeres que a matéria e que a vida material nos oferece. E isso acarreta para nós a experiência mais latente dos sentimentos inferiores, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. São sentimentos que vai nos conduzir à conquista de débitos muito pesados para o espírito. Mas nesse estágio não se tem ainda a consciência da necessidade do espírito. Porque o homem só conseguia ainda compreender para a sua vida as coisas que ele podia enxergar, alcançar, tocar, sentir, a vida material. Então, logo, a vida material era tudo. E tudo se fazia para essa conquista. Tudo se fazia para o ter. O ser não importava muito. Desde que eu conseguisse obter o que eu queria, não me interessaria muito a condição do outro. Então era um período em que o orgulho falava muito alto no nosso ser. E naturalmente fomos caminhando dessa forma, fomos desenvolvendo aí a nossa condição de inteligência. E quando a inteligência mais aguçada, essa nossa ação sobre a força começou a adquirir maior aperfeiçoamento. Então surgiu as lutas mais amplas, em amplitude maior, criando-se aí grandes dificuldades e muito sofrimento para o povo com relação de forma geral. Então nós tivemos ao longo da nossa existência, já mais recente, né? Porque 500 anos para cá ainda é recente, né? Quando a gente fala da eternidade, nós tivemos aí a nossa época da escravidão, nós tivemos quantas lutas e quanto sofrimento causamos para as criaturas, nossos irmãos. E antes disso, tivemos outras tantas, no sentido da dominação sobre o outro. Tudo foram contribuindo para que o nosso espírito conseguisse desenvolver uma carga de débitos espirituais muito alta, apesar da ignorância, da nossa ignorância com relação à existência espiritual. Jesus surgiu na Terra e encontrou esse cenário. Na época que Jesus aqui chegou, os homens ainda viviam nessas condições, até porque hoje ainda, 2000 anos depois, ainda vivem, a grande maioria. Se 2000 anos depois ainda vivemos dessa forma, imaginemos como não era a condição do ser há 2000 anos atrás. A vida era puramente material. Então, nós tínhamos as religiões da época, aonde as criaturas buscavam, nós tínhamos aqueles que tinham muitos deuses, né, que era sempre buscando favores divinos, favores materiais. Porque todas as oferendas que faziam, todos os sacrifícios que faziam, esperavam um retorno material para a sua vida. E aqueles que ganhavam muito, eram aqueles que Deus o amava. Aqueles que não ganhavam, eram aqueles que Deus não gostavam deles. Imagina, hoje a gente pensa dessa forma, que Deus gosta de um e não do outro, sendo que todos são filhos dele, né?
E nessa condição, Jesus vai se colocando no seu propósito na condição de mestre, aquele que vem para ensinar. Ensinar no sentido de auxiliar a humanidade, não é ensinar um grupo. Era uma proposta muito maior do que aquele grupo daquela região. A proposta de Jesus era a proposta de alcançar, que os seus ensinamentos alcançassem todos os pontos da Terra, todos os pontos do nosso planeta. Mas ele tinha que partir de algum lugar. Lá foi o lugar escolhido, porque mesmo naquelas condições, aquele povo era o povo que estava mais preparado para receber os ensinamentos que Jesus trazia. Imaginemos quanto sacrifício e luta foi Jesus naquele meio, na busca de mudar aquela história, ou toda a história da humanidade, que na verdade acabou e o objetivo dele era esse. E hoje a gente está vendo que o Evangelho do Cristo tem se estendido a regiões mais amplas, pouco a pouco, porque essas coisas não acontecem do dia para a noite, são lentamente, E Jesus, junto com os seus apóstolos, isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, ele tem um diálogo e diz para eles, no versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 3, onde está intitulado Diferentes Categorias de Mundos Habitados, Kardec faz uma classificação desses mundos. E ele coloca em 5 estágios, Ele fala do mundo primitivo, fala do mundo de expiação e prova, fala do mundo de regeneração, dos mundos felizes e dos mundos celestes ou divinos. Então essa é uma classificação que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Todavia, Jesus não falava de mundos físicos, porque ele falou para os seus discípulos, No item 3 ele diz assim, aliás, no versículo 2 ele diz, vou preparar-vos um lugar, usando para o futuro. Ele está aí já prevendo a sua partida da terra. E fala, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. E nesse diálogo, ele diz, no versículo 4, mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então, Tomé pergunta a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vás, e como poderemos saber o caminho? Então Jesus responde no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Então esse diálogo, está narrado aqui no capítulo 14 do livro de João, na Bíblia. Jesus coloca para os seus discípulos, porque até eles têm dúvida, como Tomé coloca, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como vamos saber o caminho para que possamos ir até ti? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, nessa fala de Jesus, né, ele mostra que na casa do Pai há muitas moradas. E quando a gente olha a visão espiritual, né, e o Espiritismo nos traz sobre os diversos mundos que existem, espiritualmente falando, dos inferiores aos superiores. Dos inferiores nós temos aí os classificados como umbrais. E umbrais nós temos inúmeras classificações. E os superiores temos aí as colônias espirituais em esferas superiores da espiritualidade. Entre os mundos felizes e os mundos infelizes, existe uma infinidade de mundos intermediários, né? Aonde é acolhido cada espírito em sua condição. Jesus, quando fala com os seus discípulos, ele está falando que irá aguardar eles aonde ele está. Logo, nós não precisamos pensar muito para deduzir ou concluir que o mundo em que Jesus está é o mundo celeste. É um dos mundos felizes, ou acima dos mundos felizes, né? Os mundos divinos. E para chegar a esse mundo divino, o que é necessário? Qual é o esforço que temos que fazer? Qual é as nossas atitudes? E aí, como a humanidade estava caminhando, olhando apenas para a vida material, olhando apenas para o seu umbigo, para aquilo que pudesse lhes beneficiar, sem se preocupar com o seu próximo, e tentando a todo custo tirar do outro até e tudo que podia para o seu próprio benefício. E tudo isso são cenários que estavam completamente opostos à proposta de Jesus. Sabemos que esses mundos existem. E cada um desses mundos tem o seu caminho. E se estamos caminhando, porque nós não paramos, estamos sempre caminhando, em direção de qual mundo estamos indo? Qual o caminho que estamos seguindo? Jesus fala de do caminho que nos levará ao mundo feliz. E os outros mundos, os outros caminhos, que são inúmeros. As criaturas daquela época, certamente, estavam na direção desses mundos de sofrimento. Porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade, são condições que nos levam a desenvolver muitos débitos, muito sofrimento para nós mesmos. Por que sofrimento? Porque tudo aquilo que fizermos o outro sofrer, estamos trabalhando contra a nossa própria felicidade. Todo o mal que fizermos, precisaremos, mais cedo ou mais tarde, corrigir. É da lei. Não é que Deus é mau, não é que Deus nos castiga. É que Deus nos permitiu um recurso chamado consciência, que nos serve como juiz, que nos cobra. Por vez, deixamos ele adormecido e caminhamos como se não houvesse qualquer compromisso, ou que se fôssemos capazes, ou acima de qualquer coisa,
que temos o direito a tudo e tudo podemos fazer e que nada vai nos atingir. Podemos agir assim e às vezes agimos. Só que quando a consciência desperta, ela começa a apontar. Ela começa a apontar as nossas falhas. Então, começa a surgir outros sentimentos, iniciando pelo arrependimento daquilo que fizemos. Depois, vem uma sequência de sentimentos que nos leva ao desejo sincero de reparar o mal que fizemos. E esse é o castigo que nós impomos a nós mesmos. Então, enquanto o mundo de expiação e prova existe, nós pedimos a Deus que nos permita a oportunidade de nele habitar, para que possamos reencontrar a chance de corrigir, se não todos, mas pelo menos parcialmente, o mal que cometemos. E cometemos muito enquanto não tínhamos entendimento com a verdade, com o equilíbrio e com a paz. Jesus fala do amor como base dos seus ensinamentos. E ele diz, naquele diálogo lá com o doutor da lei, que ele pergunta: Senhor, qual o maior mandamento da lei? E Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas. Para resumir. Só que Jesus não só falava, porque tudo que ele falava, ele exemplificava. Então, quando Jesus nos recomenda amar a Deus sobre todas as coisas, ele se propõe a exemplificar essa ação, essa atitude, esse sentimento. Toda essa caminhada do Cristo, especialmente de quando a gente tem informação sobre ele, do momento em que ele começou a sua peregrinação para reunir os apóstolos, até o último momento da cruz, ele conhecia antecipadamente cada uma dessas fases. Porque ele estava o tempo inteiro conectado com Deus, o Pai. E tudo que Deus o pedia para que ele fizesse, ele fazia, mesmo sabendo que teria que submeter à crueldade do semelhante. Até o momento em que foi levado e crucificado. Porque ele sabia da importância da sua tarefa. E sabia que aquela ação também fazia parte do projeto do Cristo. Porque a crucificação de Jesus, ela serviu para amplificar de maneira exponencial a difusão dos seus ensinamentos. Porque a partir daquele processo, ele teve a oportunidade de reencontrar os seus discípulos, que até aquele momento estavam meio que incrédulos. Porque Jesus havia dito para eles, quando eles perguntavam sobre as ações que Jesus fazia, Jesus falou para eles que eles não fazia tudo o que ele faz porque faltava-lhes fé. Ainda lhes faltava fé. A fé deles não era
forte o bastante para fazer curas, para expulsar demônios, como ele relata, né? Que a gente sabe que é a lida com os espíritos inferiores que atormentavam os nossos irmãos em processos obsessivos, né? E que eles, alguns processos, os discípulos não conseguiram ter êxito. E Jesus enfatizava que eles não conseguiam porque ainda lhes faltavam fé. Depois que Jesus foi crucificado, retornando junto a esses discípulos, provando-lhes que tudo o que ele falava era verdadeiro, porque ele falava da vida espiritual, falava que ele iria preparar o lugar para que viesse depois buscar eles, espiritualmente falando. E eles ainda duvidavam, porque não conhecia isso profundamente. Quando Jesus retorna, desperta neles essa segurança maior, porque a fé é confiar. Ter fé é confiar sem duvidar. E se você duvida, você ainda não consegue confiar de maneira plena. E esse estágio, essa condição de duvidar, tira muito a força na ação da fé. Jesus, tirando deles todas as questões de dúvidas, cria-se ali um alicerce muito forte para esses discípulos, que conseguiram assim dar continuidade em todo o trabalho iniciado pelo Cristo. E não foi fácil, porque eles tiveram muitas perseguições, eles tiveram oportunidades inúmeras em que foram presos, em que foram maltratados, apedrejados, enfim, descredenciados inúmeras vezes. Precisa ter fé para fazer um trabalho desse. Se você não tem uma fé muito robusta e alicerçada, você não conseguirá. Você vai desistir. Qual o de nós, 2000 anos atrás, que diria de bom grado: eu posso ser levado hoje, atirado às feras, e eu vou feliz? Será que a gente já consegue fazer isso? 2000 anos depois. Muitos daqueles homens o fizeram, porque não existia mais dúvidas no coração deles com relação à verdade que Jesus trouxe, com relação à demonstração que ele apresentou. Todas as dúvidas que existiam foram sanadas, e aí a fé ficou robusta. Transformou-se em uma fé inabalável. Não tinha mais nada que pudesse bater de frente e abalar. Nessas condições, também Jesus falou na lei do amar ao próximo como a si mesmo. E esse amar ao próximo como a si mesmo, Jesus exemplificou de maneira esplendorosa, porque não tinha um que o procurasse que ele não recebia com amor. Quantos ele curou gratuitamente? Respeitava a condição do outro. Ele, na condição de mestre, não exigia nem obrigava o outro a aceitar os seus ensinamentos. Em uma dessas falas, ele diz aos seus discípulos, quando orienta-os a sair para a pregação:
Se chegares em algum lugar que as pessoas não queiram te ouvir, bate o pó da tua sandália e retira-se de lá. Não disse assim, obriga-os a te escutar, força-os a aceitar as tuas verdades. Não. Respeite a condição dele, porque eles não estão em condições ainda de compreender aquilo que estás oferecendo. Muitos de nós ainda não estamos. Muitos de nós ainda duvidamos, questionamos pela nossa fragilidade, pelo estágio em que ainda caminhamos. Então, sabemos que os caminhos estão aí abertos para que a gente possa neles adentrar. E se fala dos caminhos largos, confortáveis, asfaltados, com acabamento impecável, que a gente pode ir a toda velocidade, e muitas das vezes sem se questionar. A dificuldade é que quase sempre isso vai nos levar ao abismo. Esses caminhos que estão aí, fácil de se locomover por eles, certamente eles não vão te conduzir a um lugar muito bom. Porque os caminhos que nos conduzem aos bons lugares são os caminhos estreitos, cheios de obstáculos. Muitas das vezes, nós precisamos desviar de alguns buracos, caminhar sobre algumas pedras, ser arranhados por alguns espinhos, porque são caminhos que são construídos para que possamos ser felizes. Mas por que essas dificuldades? Porque nós ainda estamos em estágio que, para alcançar um grau de harmonia maior, precisamos primeiro superar todas as deficiências que nós acarretamos nessa nossa jornada até aqui. Precisamos nos desfazer de todo esse fardo que sentimos tanto prazer em carregá-los conosco e tanta dificuldade de nos libertarmos deles. Os sentimentos inferiores, os desejos egoístas, os hábitos mal estruturados, os caminhos estreitos, eles são mais difíceis, porque a gente precisa se adaptar a eles. Ele não nos permite carregar cargas muito pesadas, porque nós vamos nos cansar muito rápido. Então a gente precisa ir nos desfazendo disso, para que possamos nos tornar mais leve. Isso é a ação do amor. São caminhos que nos convidam à boa atitude. Nos caminhos difíceis, encontramos inúmeras oportunidades para ser útil, porque alguns dos nossos irmãos podem ser mais frágeis que a gente e precisa da nossa ajuda. E temos ali a chance de praticar a caridade. E a prática da caridade, quando feita de maneira autêntica, elas nos serve de combustível, nos dá motivação, força e maior coragem para seguir adiante. E muitas das vezes vencemos obstáculos enormes e nem percebemos, porque naquele período estamos muito robustizados de forças superiores.
adquirida pelas nossas atitudes. Quando nós nos esforçamos para a libertação dos nossos maus hábitos, nós nos tornamos criaturas merecedoras de amparo. Mas merecedora porque ainda não somos perfeitos, é verdade. Mas todo aquele que luta com dedicação e vontade verdadeira, Deus olha para ele com carinho diferente. E se ele precisa de ajuda, passa a ser merecedor dessa ajuda, porque ele está se esforçando. É diferente daquele que, a despeito de ter muita fé, ele acredita que, ajoelhando-se e pedindo a Deus que venha fazer toda a parte dele, esse está tentando fazer na medida das suas forças, mas está em ação, não pedindo e permanecendo inativo. Porque toda ação para a nossa evolução, toda a caminhada para a nossa evolução é regada por ações contínuas. O amar é uma predisposição que temos que ter. E começa com o desejo, com a vontade, mas também com a decisão de querer amar. O respeitar o outro inicia-se com o esforço de tentar entendê-lo, compreendendo a sua condição, para aprender a respeitar as suas atitudes. A aceitação não se aceita se não compreende, se não entende a condição alheia. Quando não fazemos isso, ao contrário, nós criticamos, nós julgamos, nós rotulamos, nós perseguimos. Tudo necessita da nossa ação. E quando agimos, nos tornamos merecedor de amparo e de apoio para que a gente consiga ir mais longe, alcançando maiores objetivos e nos fortalecendo para que possamos nos tornar melhor. Então, o caminho que Jesus falava para os seus apóstolos, em outras palavras, ele dizia mais ou menos isso: deveis ouvir o que digo e procurar entender, porque essa é a verdade. Deveis seguir os exemplos que vos dou, porque se seguir os meus exemplos, repetindo as minhas ações, irá certamente ao meu encontro. E lá terás vida eterna. Vida eterna em abundância, abundância de alegria, abundância de amor, abundância de paz, de felicidade. Qual de nós não sonhamos com isso? Mas quantos de nós estamos seguindo esses caminhos que Jesus nos convida a seguir? Precisamos pensar nisso. E em seguida, agir para que não perdemos a oportunidade de trabalhar pela nossa felicidade e pela nossa paz.